Então, repetindo aqui esse capítulo 4 de Gálatas, no final, os últimos 10 versículos do capítulo, trata de Agar e de Sara, né? Representando as duas, são alegorias das duas alianças. E Sara representa a liberdade cristã e Agar representa os que querem continuar salvo, continuar escravo da lei, né? Que por tabela as boas obras. Tem muita gente que se vangloria de querer ser salvo por boas obras, né? Eu mereço, eu quero merecer, né? E, inclusive, eu já tive essa experiência de pessoas que, quando eu cheguei aqui em Uberlândia, me pediram para visitar um casal, uma família que já tinha vindo na igreja e tinha afastado, né? Aí eu fui, né? Aí, como eles não eram salvos, né, eu comecei a evangelizá-lo e oferecer o que a Bíblia oferece, né, a salvação somente pela fé, como produto da graça de Deus, né? Quando eu estou no meio da pregação, o homem me interrompeu, né? E note bem, não era uma pessoa iletrada, sem estudo, não, analfabeto, não. Ele era advogado e empresário, certo? Então, esses são os piores, porque acha que sabe. Aí ele me interrompeu e disse: pastor, não tem esse negócio de graça, não, nada é de graça. A questão é que os pastores querem encher a igreja, aí fica oferecendo a salvação de graça, mas a salvação não é de graça. Isso foi em 91. Porque tem muita gente que se orgulha de tentar merecer a salvação, tá certo? Assim como os judeus e os gálatas aqui insistiam em ser salvo mediante as obras da lei. Obrigado, irmã Márcia. Então, meus irmãos, por isso a mensagem aqui é para o seu coração guardar, porque nós já estudamos 4 capítulos do livro de Gálatas, né? Então, nessas alturas do nosso estudo na epístola aos Gálatas, já posso lhe perguntar: você já foi liberto da escravidão da lei mosaica, da escravidão da salvação por merecimento, por boas obras? Ou melhor, você já está livre da condenação da lei de Moisés? Porque os que estão debaixo da lei de Moisés, eles não sabem que eles estão debaixo da condenação, porque a lei aí envolve toda a lei, né? Envolve a lei cerimonial, a lei judicial e a lei moral. As 3 áreas da lei de Moisés foram dadas não para salvar ninguém, como já temos visto, que ninguém consegue obedecer à lei para ser salvo, né? Depois que Cristo nos salvou, aí sim a gente consegue obedecer à lei em vigor, né? Porque a lei cerimonial e a lei judicial não está mais em vigor, né? Já foi abolida. Resta a lei moral, ou o famoso decálogo, os 10 mandamentos, né? Os 10 mandamentos, todo crente está obrigado a obedecer, está compromissado em obediência. Não obedeceu, será cobrado, certo? Aliás, os 10 mandamentos é a base de todos os outros mandamentos, né? Há dezenas
de mandamentos, né? Para não dizer centenas de mandamentos, né? Que seria esses vários outros mandamentos, seria a ramificação dos 10 mandamentos, né? Porque, por exemplo, Jesus disse: amarás o teu irmão, amai-vos uns aos outros. Esse mandamento não está claro, não está incluso nos 10 mandamentos, né? Mas é uma ramificação, porque a Bíblia diz, quem sabe qual é o 6º mandamento? Alguém pode falar o 6º mandamento aí? Não matarás. E isso é amor. Quem ama não mata, né? Inclusive Paulo cita isso lá em Romanos 13. Ele faz essa correlação. A prova que você ama é que você não mata, né? Só que, detalhe, Jesus explicou, matar não é só sacar uma arma e tirar a vida de alguém. Você mata sua mãe todo dia, pela desobediência, pela negligência, pelo pouco caso que você faz. Você mata o seu esposo todos os dias, pela sua negligência. Você mata a sua esposa todos os dias, né? Então aqueles que não amam, aliás, eu preguei isso em João, né? Ódio é a negação do amor, né? Se você não ama, automaticamente você odeia, certo? Então, nós estamos envolvidos até o pescoço com a lei de Moisés, os 10 mandamentos. Com o decálogo, com a lei cerimonial e a lei judicial, não, porque não existe mais, certo? Já foi abolida. Então, mas nós não somos escravos da lei, né? Tá certo? Então a questão toda é se você já foi liberto da escravidão da lei de Moisés, ou você já foi, porque se você persiste em se aproximar de Deus pela obediência, pelas obras, você menciona, você cita a lei de Moisés, então você está citando a lei para a sua própria condenação, tá certo? A outra lei que compromete bastante é o 10º, né? O 10º mandamento. Alguém aí sabe o 10º mandamento? Pode colar, a minha mesa está armada ali. Não cobiçarás, nunca esqueça. Mas, irmã Milza, eu aconselho você memorizar, porque você já pensou se Jesus está lá no deserto, aí vem as 3 tentações sobre ele, de Satanás, e ele não estava com o rolo da Bíblia na mão, que antigamente era um rolo, né? Já pensou se ele não tem memorizado? Já expliquei aqui. Isto, o 10º mandamento, todo mundo cai. Se não, vigiar, certo? Por isso Jesus diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O 10º mandamento: não cobiçarás, né? E esse não cobiçarás Jesus também simplificou, né? Não é somente cobiçar o boi do teu vizinho, o carro do seu vizinho, a mulher do seu vizinho, o marido do seu vizinho, a riqueza do seu vizinho, né? A inteligência do seu vizinho, não é só isso não, né? Mesmo que não envolva inveja, certo? Inveja é uma ramificação da cobiça, né? Mas mesmo que não envolva inveja, mas se você tem como, se você segue aquela ideia de sonho de consumo, né? Que está na moda, meu sonho de consumo, se você usa essa frase, você já é cobiçoso, né? Porque a Bíblia diz o quê? Contentai-vos com o que tendes.
Nada, Paulo diz, nada trouxemos para este mundo, nada vamos levar. Então, contente-se com o que você tem, e você tem muito se for avaliar, né? Tem mais do que precisa, né? Nós se formos medir a coisa, nós temos mais do que precisamos, certo? Mas Deus é fiel em nunca deixar faltar o que precisamos, certo? Então tem cuidado com a cobiça. Então essa é a mensagem. Não adianta insistir em fazer obras, fazer o bem, trabalhar esperando a salvação ou esperando reatar sua vida com Deus. Então, uma pergunta que não pode calar é essa aqui, ó. Onde você se enquadra? Você quer ser descendente de Sara ou descendente de Agar? Você escolhe, né? Aí Paulo diz: dizei-me vós, os que quereis estar sobre a lei, acaso não ouvis a lei? Pois, quer dizer, eles querem, os Gálatas, que queriam, por influência dos judaizantes, dos falsos profetas judaizantes, que queria empurrar garganta abaixo a lei cerimonial de Moisés para complementar a fé, complementar a fé dos crentes lá da Galácia, né? Esses que se iludiram, né? Vós, os que quereis estar sob a lei, porque havia aqueles que queria, né? Queria a lei, não queria a graça, né? Eles eram esses seguidores da lei são tão incoerentes porque eles acabam desconhecendo a lei, ou pelo menos se conhece, não ouve. Aí Paulo diz: pois acaso não ouvis a lei? Você não sabe o que a lei diz? Né? O que a lei diz? Quem sabe? Foi a pregação de anteriores. A lei diz que ela foi estabelecida para nos levar a Cristo, como um professor, né? Como um tutor, como aio, né? Só para isso. Como é que ela faz isso? Convencendo-nos de pecado. Porque sem a lei, os pecadores vão sempre dar justificativa para os seus pecados, né? Pequei por isso, como Adão, né? Adão, é porque a mulher que tu me deste, né? Entende? Sempre haverá justificativa. O pecador, Davi mesmo, quando pecou, ele mesmo não reconheceu de imediato. Se o profeta Natan não fosse lá na sua barba e o convencesse de pecado por meio de uma simples história, né? Aí as parábolas sempre funcionou para acordar o povo, né? Por isso que Jesus cantava parábola, né? Oh, rei Davi, havia um homem muito pobre que tinha uma única cabritinha, uma única ovelhinha. E havia um rico que era vizinho dele. Um dia esse rico recebeu um conviva, né, um convidado, e foi lá, pegou a única ovelhinha do pobre e matou. Quando Natan contou essa parábola, Davi se encheu de fúria e disse, e levantou do trono. Ele levantou do trono e disse: esse homem precisa morrer. Só que Natan disse: esse homem é você. Ele mesmo sentenciou lavrou a sua sentença. Esse homem precisa morrer, esse homem deve morrer. Aí Natan: esse homem é você, né? Aí Davi quedou perante Deus e reconheceu o pecado e escreveu o Salmo 51. Certo, irmãos? Então aí, vocês não lêem a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos. Olha,
O povo que, os legalistas, legalista é quem espera praticar a lei, viver pela prática da lei. Os legalistas, eles estão tão obcecados e cegos, né, que eles acham que a lei começou lá no Monte Sinai. A lei começou em Abraão, meus irmãos. A lei viva e verdadeira, a lei da promessa. E foi essa lei da promessa que deu origem à lei de Moisés, né? Foi por causa dessa lei da promessa que veio a lei, né? Então, aí Paulo escreve: pois você nunca ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne. Segundo a carne aqui não é pecado, não. A palavra carne na Bíblia, sarx, já ela tem que ser interpretada de acordo com o contexto. Aqui o contexto é biológico, né? O Ismael, ele nasceu simplesmente como fruto da biologia, né? O homem e a mulher se juntaram e produziu biologicamente um ser semelhante a ele, certo? Um ser humano, né? Então, o filho da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa, né? Trocando em miúdos aqui, o filho da escrava era natural, nascimento natural, e o filho da livre, o contrário de natural, é sobrenatural, né? O filho da livre não foi um milagre, né? O filho da escrava não foi um milagre, mas o filho da livre foi um milagre, certo? É só ler Romanos, né? Abraão com 100 anos, Sara com 80, gerar um filho perfeito, né? Milagre, né? Então foi segunda, porque era a segunda promessa. Deus tinha feito uma promessa: a tua descendência será numerosa como as estrelas do céu. Duas vezes Deus falou. Depois Deus encontrou com Abraão de novo e disse de novo: a tua descendência será como a areia do mar, né? Sara, quando o anjo veio para anunciar o nascimento de Isaac, né, por esses dias, Sara, tua esposa, vai conceber e dar à luz um filho. Enquanto Abraão conversava com Jesus e com os anjos, né? Jesus pré-encarnado, antes de nascer em Belém, né? Aí eram 3, né? Um deles era Jesus antes de nascer. Enquanto esses 3 anjos conversavam com Abraão, Sara morria de rir lá de trás da tenda. Ela não acreditava, né? Só que ela não sabia que Deus estava ali, que não tinha só anjos. Sara esqueceu, de vez em quando a gente esquece. Ela achou que era meros 3 anjos. Não, ali estava o Deus onisciente, que tudo vê, que tudo enxerga, ninguém esconde dele. Aí quando os 3 anjos foram se despedir de Abraão, fizeram questão de se despedir de Sara e disse: você sorriu, né? Não sorri não, sorriu sim. Mas a fé era de Abraão, não era de Sara, né? Só que no fundinho, Sara se arrependeu e passou a crer junto com... Sara era uma esposa exemplar, né? E com suas fraquezas, né? Deus nunca exigiu que todo ser humano seja forte, né? Por isso o apóstolo Paulo disse que o poder de Deus se aperfeiçoa nas fraquezas, né? Então Sara era uma grande mulher, uma grande esposa, serva de Deus,
Então, aí Paulo escreve: estas coisas são alegóricas. Não foi em vão que a história da humanidade não acontece, como, usando o termo da Bíblia, debalde, né? Não acontece em vão, não acontece por acaso, né? E nem por vontade humana. É por vontade de Deus, porque Deus queria transmitir uma lição através daquilo. Então, hoje as pessoas muitas vezes condenam Abraão, né? Alguém chegou para mim e disse: pastor, mas Deus condena o pecado. E como não condenou Abraão por ter se gerado um filho com a escrava? Não, tudo ali vinha da parte de Deus, como alegoria, como uma lição representando, como diz aqui, porque estas mulheres são duas alianças, né? Existem são 7 alianças, mas as principais são 2, a aliança da lei e a aliança da graça, né? A antiga aliança e a nova aliança. Então, Sara representava a nova aliança, a aliança da promessa, e Agar representava a aliança da lei, né? Por isso que eu perguntei aqui: onde é que você se enquadra? Você quer ser descendente de Sara ou insiste em ser descendente de Agar, né? Para a sua desgraça, para a sua infelicidade, né? Essas duas mulheres representavam são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, onde foi entregue a lei de Moisés, que essa lei gera escravidão. Por que gera escravidão? Você fica escravo, você não consegue andar por suas próprias pernas, você não tem escolha, você não chega a lugar nenhum, né? Escravo é assim. A escravidão, quem já leu muito sobre a escravidão, o escravo não chega a lugar nenhum, né? Ele é escravo, tudo que ele faz é para o seu senhor, nada sobra para ele, nunca trabalha para ele, não ajunta, não progride, não tem como um escravo mudar de classe social. Hoje em dia, embora muitos se acomodaram, mas é possível mudar de classe social. Se você é da classe C, né? Se você estudar e trabalhar, é possível você se tornar uma classe A1, né? Ou A2, né? Porque a classe média está dividida, né? E se você estudar mais um pouco, ficar caprichoso, trabalhar com afinco, né? Você se torna da classe média, né? É possível, mas escravo não, né? E muitos da pobreza extrema hoje está na classe A, né? Tem muitos assim, né? Exemplo, hein? Exemplo, nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva veio de Pernambuco de pau de arara, né? Hoje é classe A, da classe A, a classe mais alta. Se fosse na Idade Média, eles eram chamados de senhor feudal, né? Os da classe baixa eram chamados de vassalo, né? Certo? Então, Monte Sinai e não fala qual é outro monte, mas Hebreus explica um pouquinho sobre isso, que gera escravidão com seus filhos. Que gera escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, na época de Paulo e hoje também, que está em escravidão com os seus filhos. Então, é por isso que Paulo diz que essas duas mulheres são alegóricas. São a alegoria do Monte Sinai e da Jerusalém terrestre. Mas Sara
Sara representa a Nova Jerusalém. Viu, mamãe? Você que gosta muito da Nova Jerusalém, né? Eu também gosto. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Então, os salvos pela graça de Jesus, por Cristo, são filhos da Nova Jerusalém, né? A nossa pátria não é aqui na terra, nossa pátria é lá no céu, a Nova Jerusalém, a qual é nossa mãe, porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Certo? Então, aí o que você escolhe, né? O que você pensa ser? Escravo, descendente de Agar ou descendente de Sara, né? Eu falo o que você escolhe, mas isso é Deus que escolhe, né? Muitos que persistem e morrem debaixo da lei, morrem condenados, né? Porque Deus não teve pena dele, não teve misericórdia dele. Não, aqueles que estão salvos pela graça é porque Deus olhou para nós. Olhou quando? Na eternidade, antes que existisse qualquer coisa, né? Deus olhou para você, né? E teve piedade de você, compaixão, e enviou Jesus Cristo para pagar por seus pecados. Por isso que Efésios 2:8 diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. E para você não ficar orgulhoso, como muitos incrédulos, religiosos, diz: eu tenho fé, né? Só em dizer assim já está pecando. Só em dizer que tem fé já está pecando, porque está dependente. Colocou eu, viu, André? Colocou eu, está desclassificado. Não é obras, mesmo se referindo à fé, né? Eu tenho fé, né? Porque a fé é um dom de Deus. Efésios 2:8. Mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Amém? Então, se Deus lhe escolheu, lhe elegeu, colocou os olhos sobre você e lhe salvou pela graça, né? Você é um super felizardo, graças a Deus. Segundo ponto aqui é, reforçando o ponto 2, já as igrejas da Galácia eram descendentes de Sara, né? Diferente dos judaizantes, os falsos profetas que queriam empurrar garganta abaixo o complemento pela observação da lei cerimonial, circuncidar, circuncisão, etc., né? O ponto mais forte era a questão da circuncisão, né? É o que mais os falsos profetas trabalhavam. Se os falsos profetas de hoje trabalham profecia e cura, o dom da profecia e o dom da cura, né? Isso os falsos profetas antigos, pentecostais antigos. Os neopentecostais hoje viu que eles creem nisso também, mas a ênfase deles é na prosperidade. Então, vem para a nossa igreja que o seu negócio vai prosperar, né? Que sua empresa vai prosperar, que sua vida vai prosperar, certo? Aí eles põem falsos testemunhos, pessoas dizem, aí, conte a bênção, irmão. Eu vivia endividado, minha casa foi penhorada, foi leiloada, eu estou pagando aluguel, não tenho dinheiro, não sobra dinheiro nem para comprar um pão, né? Mas quando eu cheguei aqui para a igreja, agora eu tenho dois carros na garagem, tenho moro num apartamento de 4 dormitórios e tenho uma mansão numa chácara só para a gente
passar o fim de semana. Aleluia! Então, irmãos, mas as igrejas da Galácia, por isso que Paulo está lutando para eles não se deixarem seduzir pelas obras da lei, porque as igrejas da Galácia, no coração daqueles cidadãos, foi semeada a boa semente do Evangelho, da graça de Deus, e eles eram Paulo usando a alegoria de Sara e Agar, eles eram descendentes de Sara. Como eu fiz a pergunta, onde você se enquadra? Você quer ser descendente de Sara ou quer ser descendente de Agar? A igreja da Galácia era descendente de Sara. E se você já é um crente, meu amado irmão, não se deixe iludir pelos adventistas, pelos pentecostais, pelos neopentecostais, o que mais eu posso mencionar? E pelas seitas em geral. Salvação não é uma conquista nossa. Salvação já foi conquistada na cruz do Calvário, amém? Jesus já pagou o preço dos meus pecados, do seu pecado. Nós somos descendentes de Sara, porque nós somos crentes, assim como os Gálatas, somos descendentes de Sara, que representa a promessa, a salvação pela graça. Aí o texto aqui, do meio aqui diz assim: vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa. Paulo está afirmando sobre os Gálatas. Lembre-se que Paulo era um profeta, e ele conhecia razoavelmente o testemunho de cada um, os frutos de cada um dos Gálatas, e sabia que eles eram verdadeiros salvos pela graça, descendentes da promessa. Eu não posso afirmar que vocês estão salvos pela graça, por isso que eu coloquei um "se" aqui. Sempre, como eu não sou profeta, não conheço o coração de ninguém, e os nossos frutos são limitados, Às vezes nós dizemos que somos crentes e às vezes nós negamos a nossa fé. Às vezes na igreja é tudo bonitinho, mas lá fora você não frutifica. Aqui dentro você é crente, lá fora no seu relacionamento com sua família, com seus colegas de estudo, seus colegas de trabalho, nos seus fornecedores, seus clientes, você nega essa fé. Está cheio de pessoas que diz salvo, que nega a fé. Então, por isso que eu coloco aqui, se você é um crente, você também o é, descendente da Sara. Mas Paulo podia afirmar categoricamente que os Gálatas eram filhos da promessa. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Então, aqui essa alegoria segue. Os judaizantes estavam escravizados à lei cerimonial de Moisés, portanto, eles eram descendentes de Agar, enquanto que os Gálatas, pelo menos inicialmente, eles estavam sendo empurrados para ser escravo da lei, escravo e não livre. Mas Paulo afirma: vocês são filhos da promessa como Isaque. Como, porém, outrora o que nasceu segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito. Aqui, acho que Paulo está voltando o disco. Eu não digo acho, mas eu vejo que Paulo está se referindo às chacotas que Ismael fazia de Sara e de Isaque. Lembra? Que foi por causa disso
que Sara chamou Abraão e disse: manda essa mulher embora com seu filho, pois ela está zombando do nosso filho. Certo? E zombando de Sara também. Agar zombava de Sara e o filho zombava de Isaque. Né? E Abraão, como um bobo da corte, como um bobo no meio ali, ó. Né? Mas aí Deus tocou no coração de Sara, né? E nós vamos ver daqui a pouco, né? Aqui agora. Contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e o seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Né? O que vocês acham que Paulo está alfinetando quem aqui? Os judaizantes. Lança fora esses judaizantes, manda embora, dá um chute no traseiro, né? Desses judaizantes. Eles representam a escrava que zombava de Sara e do filho Isaque. Agora vem esses judaizantes zombar, tirar uma com a cara, né? Da igreja, dos irmãos da região da Galácia, dos Gálatas. Né? Isso é mesmo que zombar, querer que a gente complemente a nossa fé com obras. Irmãos, as nossas obras nunca complementam a fé, porque não precisa de complemento. Quando Deus dá uma graça, uma dádiva, Ele dá completo, sem precisar. Então não tem esse negócio de Jesus mais isso, Jesus mais aquilo, Jesus mais outra coisa, entendeu? Só Jesus salva, amém? Só Jesus é bastante, só Jesus salva o pecador, né? Amém? Então, lança fora essa corja, né? Como disse outro, assim como foi dito, como a Escritura diz, lança fora o filho, a escrava com seu filho, né? Porque ele não pode, de forma nenhuma, compartilhar a herança de Isaque, certo? A herança era só de Isaque. Isaque era filho único, filho da promessa. Assim nós somos filhos únicos de Deus. Está escrito em Romanos 8, né? Somos filhos, o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, né? Não tem dúvida que quem é salvo, verdadeiramente salvo, é filho de Deus e se comporta como filho, né? Um filho se comporta como filho. Há filhos que não se comportam como filhos, né? Você já imaginou o filho do rei da Inglaterra? Quem é o rei da Inglaterra hoje? O antigo príncipe Charles, príncipe Charles, que agora é rei, né? Morreu o pai, morreu a mãe, ele é rei, né? Aí, já pensou o filho do rei se rebelar contra o pai e ir morar na favela? Né? Se viciar em drogas, se depender da venda das drogas ou de esmolas, né, para sobreviver, é vergonhoso demais para o pai Charles, né? Assim nós somos filhos do rei, filhos de Deus, descendentes de Sara, descendentes de Abraão. É vergonhoso a gente dar mau testemunho aí fora, né? É vergonhoso a gente viver como filho das trevas quando somos filhos da luz, certo? Porque não é simplesmente ser filho de Deus, somos filhos de Deus e agimos e nos comportamos como filho de Deus, né? Salvos pela graça e dependemos da graça para viver uma vida cristã que seja agradável a Deus. O povo, os crentes da Galácia eram filhos de Sara. Se você já é um crente, você também o é. E por último, todos os que pertencem à igreja de Cristo são livres, certo? Mas lembra do tema do tema geral? O que significa liberdade cristã, né? Todos os que pertencem à igreja de Cristo são livres.
Agora, o que significa liberdade, né? Diz o texto aqui, ó, versículo capítulo 4, 31, e a gente pula para o 5 também, o versículo 1, 31 do 4, 5 do 1. Então, o 31 do 4 diz assim: e assim, irmãos, somos filhos da... Aliás, faltou um não por aqui, né? Sim. E assim, irmãos, somos filhos da escrava. Somos filhos não da escrava. Opa, é os óculos. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Né? Então, o Espírito Santo precisava convencer o Gálatas, através dessas palavras inspiradas do apóstolo Paulo, que eles não eram escravos, não eram descendentes de Agar. Eles não eram filhos de Agar, eles eram filhos de Sara. E, como filho de Sara, aí vem o versículo 1. Você foi chamado para a liberdade. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Liberdade do quê? Liberdade da condenação da lei. Porque a lei só foi dada para condenar, como eu expliquei no começo. Para aviltar o pecado do homem, convencê-lo, porque como nós falamos no começo, o pecador, quando você vai evangelizar um pecador, né? Olha, não pensa que é tarefa fácil convencê-lo que ele é um pecador. Não pense que é tarefa fácil convencer um pecador de que as suas práticas são pecaminosas. Não é fácil, é a tarefa mais difícil. Já contei aqui a história de D.L. Moody, né? Na sua visita ao presidiário, à prisão presídio de alta periculosidade, né? Como é que chama? Prisão de segurança máxima, né? Onde está Marcola, Fernandinho Beiramar e outros do PCC e do Comando Vermelho, né? Então, ele fez essa visita e todos davam desculpa, todos bandidos, criminosos de alta periculosidade, estavam numa prisão de segurança máxima. A janela era de 30 por 30 centímetros. Para conversar com os presidiários, conversava por essa janela. Nem portão não tinha, né? Portão que abre, fecha. Devia ter portão em algum lugar, né? Porque senão eles não entravam. Aí, mas eles justificavam. Então a lei foi dada para convencer o pecador do seu pecado. Então, quando estiver evangelizando e se tiver enfrentar essa dificuldade, lance mão da lei, dos 10 mandamentos, né? Para, de uma forma ou de outra, convencer esse pecador, apesar que é o Espírito Santo que convence. Mas você é um servo de Deus usado para mostrar, ou tentar mostrar para aquele pecador que ele é pecador, que as suas obras são pecaminosas, e essas obras pecaminosas vão lhe matar e vão levá-lo para o lago de fogo, para o inferno. Então, todos os que pertencem à Igreja de Cristo são livres. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submeteis de novo ao jugo da escravidão. Então, essa é a exortação do apóstolo Paulo. Vocês são descendentes não da escrava, mas da livre. Então, Cristo libertou da escravidão. Por que agora vocês querem voltar à escravidão, como ele disse aqui, no começo do capítulo 4? Né? Aí a exortação do apóstolo Paulo é: permanecei, pois, firmes, e não vos submeteis de novo ao jugo da escravidão. Porque aqueles Gálatas foram libertados. Todo ímpio, todo incrédulo, por mais socialmente aceito que ele seja, por mais social que ele seja, por mais cidadão que ele seja, né, por mais bom cidadão que ele seja, ele é escravo.
do pecado, tá certo? Escravo das obras, né, que ele tenta fazer para ser salvo. Mas Deus o libertou. Então, meus irmãos, se Deus o libertou, permaneça firme nessa liberdade, né? E não tenta voltar de novo a depender de sua obediência para a lei, de suas obras para ser salvo, tá bom? É claro que a mesma passagem que diz, pela graça sois salvos mediante a fé, diz também que nós somos criaturas de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Mas são outras boas obras. Essas boas obras são chamadas na Bíblia de fruto de salvação. Não passa, é de longe diferente da doutrina católica da penitência, das boas obras, do dar esmola, do fazer caridade, da doutrina espírita de ajudar o próximo, de ser bonzinho, longe. As boas obras que Deus preparou para que andássemos nelas, é chamado de fruto, que se resume em santificação, certo? Só que não é uma obra feita por nós, é o próprio Deus que faz, que nos santifica, amém? O Espírito Santo é chamado Espírito Santificador. Tá certo, meus amados irmãos? Todos os que pertencem à Igreja de Cristo são livres, filhos da livres e não da escrava, né? E ser livre significa não estar debaixo do jugo da escravidão, da lei de Moisés, a lei cerimonial e da tentativa de se aproximar de Deus pelos merecimentos, pelos méritos. Tá certo? E finalmente, para concluir aqui, meus irmãos, Paulo ensinou aos crentes da região da Galácia que quem deseja se sujeitar à lei de Moisés tem que ouvir o que diz a própria lei, que afirma, a própria lei, que afirma o princípio da lei. O princípio da lei é Abraão, certo? Então, focalizemos em Abraão, né? Na herança de Abraão, a promessa da salvação por meio de Cristo. Porque em ti e em tua descendência será bendito todas as famílias da terra, eleitas, né? Aí Paulo explica lá, não diz dos descendentes, mas do descendente, que Abraão teve muitos filhos também, né? Muitos outros filhos, mas Isaac e Ismael são os que contrapõem, ensinando-nos sobre a escravidão e sobre a liberdade, sobre a salvação por merecimento, por méritos, e a salvação por meio da graça. Amém? Deus nos abençoe e faça com que nós sigamos a exortação do apóstolo Paulo. Permanecei firmes, não vos submeteis de novo ao jugo da escravidão. Te louvamos, Senhor, por isso. E te louvamos porque não precisamos esforços para nos manter firme no nosso olhar para Jesus Cristo, o autor e o consumador da fé. Não precisamos esforço, porque Deus já se esforçou por nós e nos deu a graça por meio de Jesus Cristo para conservar-nos firmes na nova aliança, e não da liberdade e não na antiga aliança da escravidão. Tem misericórdia de nós, louvamos-te o teu nome pela salvação que o Senhor nos deu. Amém. Amém.